Olá pessoal, eu vou estar ensinando vocês exemplos de cálculos de MMC e MDC. Só que antes de começarmos a entender o cálculo do MMC e MDC, nós precisamos conhecer a definição de múltiplos e divisores de um número. Então, nós dizemos que os múltiplos são números que são divisíveis por outros. Então, o múltiplo ele pode significar a mesma coisa que divisível por. Então, por exemplo, eu digo que o 15 ele é múltiplo de 3 e 5 porque 15 é divisível por 3 e por 5. Tá? Então, como observação, nós dizemos que todos os números são múltiplos de 1. Né? Isso é verdade. Né? Se você pegar qualquer número e dividir por 1, você vai ter uma resposta exata. Então, essa é a definição de múltiplos. Então, nós temos aqui um exemplo. Quais são os múltiplos de 5 menores que 20? Então, quais são os números que são o 20, ele é divisível por quais números? Então, o 5, o 10 e o 15, né, que são menores do que 20, satisfazendo essa condição, né? Essa é a definição de múltiplos e a definição de divisores, que são os números que dividem um outro, né? Então, o 3 e o 5 são divisores de 15, porque eles dividem o número 15. E outra observação é que o número 1 é divisor de todos os números. E quais são os divisores de 20? Então, nós temos, né, o 1, porque 1 divide 20, 2 também divide 20, 4, 5, 10, 20 e assim por diante. Né? O número 1 e ele mesmo, né, sempre vai ser divisor de todos os números. O que são os números primos? Né? São números que só podem ser divididos por 1 e eles mesmos. Então, como eu acabei de citar, o número 1 e o próprio número em si sempre vai dividir eles mesmos. E os números que possuem como divisores apenas o 1 e ele mesmo são chamados de números primos. Então, aqui está uma lista, né, dos primeiros. Né? O 2, repare que o 2 é o único número primo que é par, né? 3, 5, 7 e assim em diante. E os números primos são utilizados na fatoração. A fatoração vai ser o método que nós vamos utilizar para calcular o MMC e o MDC. Então, o que é a fatoração? A fatoração é uma série de divisões, né, em fatores primos. Né? Então, esses números que você vai utilizar para dividir, né, para decompor, serão números primos. E conforme você vai dividindo, você está fatorando. Então, por exemplo, fatorar o número 20. Então, você vai dividindo o número 20 por uma série de números primos. Qual é o primeiro deles? É o 2. Então, 20 dividido por 2, 10. Continuamos dividindo por 2 até não dar mais. Então, por 2 dá 5. Como o 2 não pode dividir o 5 e nem o 3, então você vai seguindo a lista em ordem crescente e vai dividindo até que fique o 1, né? Até que fique o 1 aqui na parte de baixo. Então você dividiu, você fatorou em fatores primos e então nós podemos dizer que 20 é a mesma coisa que o produto desses fatores, ó, 2 vezes 2 vezes 5. Então, esse é o método da fatoração. Então, para calcular o MMC, nós também utilizamos a fatoração e no final nós multiplicamos todos os fatores que nós usamos para decompor. Então, lembrando, MMC significa mínimo múltiplo comum e nós calculamos assim. Então, nós temos o 10 e o 20. Então, nós fatoramos. Primeiro número que se utiliza para fatorar, o 2, né? Então, por 2, 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido e 20 dividido por 2 dá 10. Então, 5 dividido para 2 não divide. Então, olha essa observação. Quando um dos números não for divisível pelo fator, você repete. Então, por isso eu repeti o 5 aqui embaixo. Então, 10 dividido para 2 dá 5 e sobrou apenas o 5, né? Então, o próximo número primo seria o 3, que não divide nenhum deles, então eu não uso. Então, e temos o 5. O 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, e o meu MMC é o produto de todos esses fatores. Então, é 2 vezes 2 vezes 5, que é 20.
E o MDC, a lógica é um pouco parecida, MDC significa maior divisor comum, e nós calculamos também utilizando a fatoração, porém, nós só vamos multiplicar os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. Então, vamos lá, 10 e 20. Então, por 2, repara que esse número 2 dividiu tanto 10 como 20. Então, 10 por 2 dá 5, 20 por 2 dá 10. Por 2, ó, esse 5 não é divisível por 2, então repetir. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Então, os únicos números que dividiram os dois aqui ao lado ao mesmo tempo foram o 2 e o 5. Então, só vou usá-los, só vou usar apenas esses dois na multiplicação. Então, 2 vezes 5, 10. Então, esse é o meu MDC. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular, por exemplo, o MMC de... Vamos escolher um número de 15 e de 45. Então, como nós fazemos? Pegamos esses números e nós fatoramos. Então, fazemos uma série de divisões. O primeiro número que eu tentaria seria o primeiro número primo, que é 2. Mas como nenhum desses números é divisível por 2, tentamos o próximo, que é 3. Então, dividimos por 3. Então, 15 dividido para 3 é 5. 45 dividido para 3 é 15. Continuamos dividindo por 3 porque ainda dá. Pelo menos um dos números é divisível, né? O 15. Então, o 5 repete, porque não é divisível, e 15 por 3 dá 5. E no final temos 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ok. Como nós calculamos o MMC, multiplicamos todos os fatores. Então, o meu MMC é igual a 3 vezes 3 vezes 5. Então, temos 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. Então, esse é o meu MMC. Vamos calcular o MDC desses dois números. Então, temos 15 e 45. Dividimos, fatoramos e fazemos uma série de divisões. Então, por 3. 3 vai dividir os dois números ao mesmo tempo, tanto 15 quanto 45, né? Então, temos aqui 5 e aqui 15. Por 3, temos aqui 5, repete porque não divide, e 5. E por 5, temos 1 e 1. Então, reparem, os números que dividem ao mesmo tempo todos esses dois ao lado é esse 3 aqui e esse 5 aqui. Então, o meu MDC é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, aí estão exemplos de cálculo de MMC e MDC.